O Mentira Tem Preço é um projeto do Jornal de Casa, a Produtora Fala e a InfoAmazônia, onde a gente monitora essa desgraça que a gente escuta falar toda hora, chamada fake news. A gente começou a ouvir falar disso na nossa vida cotidiana de 2018 pra cá, depois da eleição de vocês sabem quem. Mas acontece que as fake news são mais velhas que andar pra frente e tem muita coisa a ver com o meu trabalho. A comédia. No século VI viveu esse cara aqui, ó, o historiador Procópio de Cesareia. Esse cara odiava o imperador Justiniano, esse outro cidadão aqui, ó. E para difamar e arruinar a reputação do imperador, ele, que era historiador, publicou um livro contendo diversos relatos sobre a vida do imperador Justiniano e a sua esposa Teodora. Ainda hoje você encontra para vender a obra sob vários nomes. Eu achei, por exemplo, na Amazon, em espanhol, sobre o nome aqui, ó, Histórias Secretas, tá vendo? Dizem que os relatos sobre a esposa do imperador chegavam ao limite da pornografia. Tamanha era a vontade do Procópio de se vingar do imperador. Mas o que isso tem a ver com o meu trabalho, você pergunta? Ora, meu pequeno padawan, Procópio publicou o título original em grego, com uma palavra que define histórias picantes ou engraçadas pouco divulgadas sobre personagens históricos. Em grego, anedota, que acabou virando sinônimo de piada. A relação entre fake news e humor segue ainda, porque em 1522 o poeta Pietro Arentino tentou manipular a eleição do Papa. Veja que coisa, fake news envolvida em manipulação de eleição, não é doideira isso? Ele escrevia sonetos venenosos recheados de fake news sobre todos os candidatos, menos Júlio de Médici, que era patrono do Arentino. Ele estava no Apoia-se do Arentino. É isso que acontece quando você entra no Apoia-se do artista. O artista faz tudo para te defender, né? Porque a gente é pobre e vive da caridade de estranhos. Mas o Arentino colocava os sonetos dele nessa estátua aqui, ó, chamada O Pasquino. Ele largava nessa estátua aqui, no Pasquino. Isso aqui deu origem à palavra Pasquim, que significa jornal sensacionalista que publica mentiras. Essa logo aqui, inclusive, ó, com um J e um P, ó, pode ser lida como Jovem Pasquim. Mentira, brincadeira, é humor! Humor! Agora, realmente existiu uma revista de humor no Brasil chamada O Pasquim, que teve nomes como Ziraldo, Milo Fernandes, Jaguar, Enfio, Chico Buarque, Glauber Rocha. Foi tão influente que as bancas que vendiam o Pasquim eram alvos de atentado à bomba durante a ditadura. E eu sei que atentado à bomba é a mesma coisa que você tem vontade de fazer com o celular do seu avô, da sua avó, pai, mãe, tio, né? Porque hoje todo mundo tem algum parente que manda uma fake news absurda, falando meio assim, ó, me mandaram isso aqui, ó, não sei se é verdade isso aqui, ó, olha aqui, ó, homem se vacina contra a Covid e sua cabeça explode. Saiu aqui no Folha da Verdade, Bolsonaro é meu rei.com.br. Talvez seja verdade, não sei, né? Não tem como saber, né? E eu também sei que você deve ficar maluco da vida pensando, meu Deus do céu, velho, mas por que chamam fake news? Fake news pra cá, fake news pra lá? O nome disso é mentira. Por que não chamam isso de mentira? Eu mesmo já me fiz muito essa pergunta. E não é que tem a razão pra isso, menina? Pra responder essa pergunta, a gente recebe hoje ela que é jornalista investigativa, especialista em fake news e direitos humanos, Thaís Lazeri. Eu sou a Thaís Lazeri, jornalista investigativa, coordenadora do Mentira Tem Preço e fundadora da Fala. Parece piada, mas eu vim contar pra vocês casos reais de desinformação sobre meio ambiente e direitos humanos que a gente monitora no Mentira Tem Preço para fazer as pessoas acreditarem que aquela informação é verdadeira e que a verdadeira é mentirosa. Então a gente pode começar por uma que é clássica. A Amazônia não pega fogo, quando a gente sabe que é mentira. Que a floresta se regenera, então ela pode ser totalmente derrubada, que não tem problema nenhum, o que é mentira também. Que aquecimento global não existe, quando as mudanças climáticas já são cientificamente comprovadas e nós, brasileiros, enfim, né, população de todo mundo, já sentimos os impactos, né, de chuvas mais intensas, de dias quentes ainda mais quentes, da força da chuva, do impacto do mar. Outra história muito comum compartilhada é sobre o desmatamento, como se os dados do desmatamento não fossem verdadeiros. E a gente sabe que sim, e que nos últimos anos nós batemos recorde de desmatamento na Amazônia brasileira. Pois é, notícias são fatos verificáveis e de interesse público. As notícias falsas, as fake news, são conteúdos que têm a aparência dessas duas coisas e podem enganar os leitores. Mas nem sempre isso é feito só com mentira. Meias-verdades também servem muito bem para isso. Um exemplo recente de fake news usando uma meia-verdade, isso é uma artimanha muito utilizada pela extrema-direita, é aquele vídeo do Mamãe Falei, lendo um trecho específico da nova lei que tipifica injúria racial como crime de racismo. Lembra do início do ano? Para dizer que o Lula estava tentando calar os críticos do governo. Ele disseminou uma informação tecnicamente verdadeira, que era o artigo 20A, que diz, abre aspas, os crimes previstos nessa lei terão penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.
E eu vi vários comediantes caindo nessa, como se agora a gente fosse ser preso por fazer piada. Só não falou, o mamãe falei, só não disse, e ninguém viu, que essa lei se trata de xenofobia e racismo. O que não pode é ser racista, pô. Nada a ver com Lula o negócio. E aí entra outro conceito que a gente vai aprender agora. Thaís, qual a diferença entre fake news e desinformação? Fake news é uma história criada intencionalmente para enganar as pessoas e distribuída no ambiente digital. Muitos pesquisadores, no entanto, entendem fake news como uma parte do processo. E se a gente traduzir fake news, a gente chega num conceito que basicamente não existe, ou não deveria, que são notícias falsas. Por isso que no Mentira Tem Preço, a gente adota desinformação. O que é desinformação? É você espalhar conscientemente uma história que não é verdadeira. E a gente percebe esse ciclo de desinformação em várias plataformas digitais que a gente monitora há 3 anos. Ou seja, segundo a Unesco, o termo desinformação é comumente usado para se referir a tentativas deliberadas, frequentemente orquestradas, para confundir ou manipular pessoas por meio de transmissões de informações desonestas. Por exemplo, nas últimas semanas, absolutamente 100% dos criadores de conteúdo da extrema-direita estão falando sobre MST. Todos. Muitos até com o mesmo tema de vídeo. Ah, pá, que coincidência danada, né, menino? Isso me deixa arrepiado. Toda vez que eu vejo, toda semana é uma doida de uma coincidência que é uma loucura. Porque existe uma indústria de desinformação que movimenta uma fortuna e financia tudo isso com objetivos políticos. Mas, Thaís, me fala, qual os efeitos de tanta desinformação no mundo real? Que efeitos a gente já observa na nossa vida prática de tanto conteúdo lazarento sendo distribuído por aí? Vitor, são inúmeros os impactos negativos da desinformação socioambiental, porque ela muda a nossa percepção de realidade. A gente passa a acreditar numa informação falsa, numa história ilusória e compartilha, acreditando que a gente está fazendo uma coisa importante, né? Nós estamos avisando os nossos amigos de um risco iminente na Amazônia, que a soberania nacional está em risco, ou que garimpo é bom para as comunidades indígenas, quando na verdade é tudo mentira, mas você não sabe. A gente pode pensar num outro cenário, que é a gente defender ou não uma política pública a partir de uma história ilusória. Então imagina, é o destino, é o nosso dia a dia, é o destino de um país. E a gente também pode pensar no impacto da desinformação dentro das comunidades, porque se no cenário nacional ela impacta a nossa percepção da realidade, dentro da floresta, ela pode significar morte. Então, a desinformação vem sendo usada para atacar lideranças, para atacar movimentos, para dividir comunidades. E olha que doideira, por causa das fake news, as pessoas realmente deixaram de acreditar nas vacinas, como antes, por exemplo. E doenças como o sarampo voltaram. A gente voltou para a taxa de vacinação dos anos 80. E hoje, 3 de cada 10 crianças não receberam todas as vacinas. Então, como é que você se livra disso? Vamos, ensina pro papai. Desconfie. Se o título tiver muito chamativo, sensacionalista, parecendo que foi o João Kleber que escreveu, desconfia. Geralmente os textos são feitos para te deixar com muita raiva ou muito medo. Se você sentiu esses dois sentimentos muito rápido, só de ler a manchete, provavelmente é fake news. E sempre diz urgente, tudo é urgente toda hora. 2. Dá aquela busca rápida no Google sobre o assunto da notícia que você recebeu. Vê se outros meios estão veiculando a mesma informação. Geralmente, quando uma notícia falsa começa a circular, rapidinho as agências de checagem já vão verificando. Essa fonte, esse jornal que está mandando a notícia, é um nome muito parecido com um jornal que existe de verdade? Se for, desconfia. Porque os caras adoram meter o Alejo das notícias, sabe? Lembra quando o Alejo era a imitação do Ronaldinho no International Superstar Soccer? É exatamente isso. Superstar Soccer! Se for print, checa a fonte do print. Vê se no G1 tá lá mesmo. Ah, tem uma manchete do G1. Vê lá se tá mesmo. Dá um Google, vê se é e vê se não é só uma montagem. Se você fizer isso e constatar que é mesmo uma fake news absurda, você pode só fingir que não sabe e mandar pro teu filho pra deixar ele puto. Depois você avisa que é zoeira. Mas não entra nessa, cara. Se tem esses sinais todos, abre o olho, porque provavelmente é fake news.